Boa noite. Então, eu vou falar sobre a biofísica relacionada ao sistema nervoso geral. Então, o sistema nervoso, né, para conceituar, para começar uma pequena introdução, o sistema nervoso é o sistema que é responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais nós somos submetidos, né? Então, é devido à presença desse sistema que a gente é capaz de sentir, né, de reagir a diferentes alterações que ocorrem tanto à nossa volta, no meio externo, quanto dentro do nosso próprio corpo, no meio interno. Então, ele pode ser dividido em sistema nervoso central, né, e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos, né, podendo ser considerado meio que o centro, né, do processamento de informações do nosso corpo. E o sistema periférico garante a transmissão, né, dessas informações, as informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso e desse para os músculos e as glândulas e as células endócrinas, né? Então, ali na figura a gente tem o sistema nervoso central, faz parte do encéfalo, a medula espinal, né? E o sistema nervoso periférico com os seus gânglios e os seus nervos, né? E além disso também a gente tem um sistema nervoso autônomo que faz parte do sistema nervoso periférico e que atua regulando algumas funções voluntárias, né, nosso corpo, como a nossa respiração, nosso sistema digestório, nossos batimentos cardíacos, nossa visão, enfim, tudo que é involuntário, né, esse sistema é responsável. Então, a gente tem as células nervosas. Então, as células nervosas do sistema nervoso se divide basicamente em duas: os neurônios e as células da glia, né? Então, os neurônios são os quais são responsáveis pela função, né? Essa função de recepção, de receber esses estímulos nervosos, né? Então, uma função receptiva. E as células da glia são as quais são responsáveis pela sustentação e pela proteção dos neurônios. Então, eles meio que envolvem os neurônios ali, né? Como ali na imagem, o amarelo ali é o próprio neurônio, e em vermelho e azul, que é o astrócito, né? E o oligodendrócito, também um outro exemplo, são as células da glia. E uma informação também, então, dependendo de como essas células sofrem esse dano, de o quanto essa célula de dano sofre, ela não é mais capaz de se regenerar. Então, se por acaso acontecer algum acidente e ela sofrer alguma perda ali nos dendritos ali, mas em volta, ela consegue ter uma recuperação muito lenta, mas se já é, machucar o corpo dela ali, que é a parte do soma, que é bem parte do núcleo, então essa célula não se regenera mais. Então, uma outra informação ali, uma curiosidade: a energia consumida total pelo cérebro é de aproximadamente 25 watts, né? E que é o suficiente para acender uma lâmpada. Por quanto tempo, assim, eu não peguei, mas, enfim, capaz de ser uma lâmpada, né? Então, os tipos de neurônios, né? Então, os neurônios podem ser classificados de acordo com a sua morfologia, né? Então, eles podem ser unipolar, bipolar, pseudo-unipolar ou multipolar, né? Então, ele vai depender a quantidade e também a estrutura. Então, o multipolar é o mais conhecido, que a gente mais vê de exemplos e aí, e afins. E é isso. Então, existem mais cerca, né, de 80 a bilhões de neurônios, né, no cérebro humano. Então, essa quantidade também vai se formando até um certo período, depois não se faz mais neurônios e, como eu disse, tipo assim, vão se perdendo e eles não se regeneram mais. Então, a morfologia básica do neurônio, né, é constituída pelo corpo, e também chamado de soma, né, os dendritos, a bainha de mielina,
uma parte importante, o nodo de Javier, que é essa partezinha bem pequenininha, esse vácuo ali, essa abertura entre as bainhas de mielina, que também tem um seu propósito, né? O axônio, que é toda a cauda, digamos assim, toda a parte de trás, assim, do neurônio, a célula de Schwann e o terminal axônico, terminal do axônio. Então, eu diria que as partes mais importantes que a gente vai ver aqui são os dendritos, o próprio axônio, ali, todo o seu comprimento, e o terminal do axônio. Então, os tipos de sinapse. Então, sinapse é justamente essa conexão de um neurônio com o outro, né? Então, a gente tem ali na figura A uma sinapse, uma conexão ali de uma sinapse axodendrítica, que seria o axônio de um neurônio com dendritos de outro, né? Na figura B, temos uma sinapse axossomática, que é o axônio ali do neurônio com o soma, né? Com o corpo do outro neurônio, né? E por último, a letra C, que é uma sinapse axoassônica, que são entre os axônios dos neurônios, né? Então, tem essa, essa conexão, essa sinapse, né? Na imagem do lado ali, mas uma representação melhor do que dessa sinapse. A sinapse tem as vesículas ali, que a gente vai falar um pouquinho depois também. Né? Então, a sinapse química e elétrica. Então, tem esses dois tipos de sinapse principais e únicas que o cérebro faz. Né? Então, a sinapse química, né, inicia no terminal do axônio, que é aquela parte final. Né? Então, é uma região com um pouco mais alargada em formato de botão. Então, vai ser um pouquinho mais achatada, né? E da célula pré-sináptica. Então, a célula que envia informação, a gente chama de célula pré-sináptica, e a gente vai ver depois que o neurônio que recebe essa informação vai ser chamada de neurônios, né, ou células pós-sinápticas. Então, essas vesículas, né, como eu já comentei, contendo os neurotransmissores, né, quando recebem a informação, esse estímulo, libera essa fenda, os neurotransmissores, e são reconhecidas por outros receptores químicos, né, que são proteínas específicas. Então, tem toda a parte química ali, né, que recebe os neurotransmissores e envia mais essas informações. E tem a sinapse elétrica, que diferente da sinapse química, não tem participação de neurotransmissores, né? Então, o sinal elétrico é conduzido diretamente, né, de uma célula para outra através de junções comunicantes, né? Junções gap, que a gente fala também, né? E possui uma atividade extremamente rápida, o que permite uma melhor sincronização da atividade elétrica. Então, a gente pode ver aqui também, né, as junções gap. Então, a informação elétrica passa direto, né, o que acaba fazendo dessa sinapse um pouco mais rápida do que a sinapse química, né, justamente por essa conexão. Então, falando um pouco mais do funcionamento do neurônio, né, como concorre, né, como que ele funciona, como que ocorre essa conexão, essa neurotransmissão, todo esse funcionamento, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Então, o primeiro, dos principais conceitos que a gente precisa entender é o de potencial de membrana e potencial de repouso. Então, o potencial de membrana é a tensão elétrica que existe na membrana celular. Essa tensão elétrica é gerada pela atração entre as cargas elétricas opostas que se situam do lado interno e do lado externo da membrana, né? Então, a gente pode ver aqui um lado mais interno da membrana, que a gente vai também ter o líquido, né? O líquido interno celular e o líquido interno fora da célula, né? Então, vai ser o leak e o leak. O líquido extracelular e líquido intracelular. Então, aqui no leak,
perto aqui da membrana, a gente vai ver muito mais cargas negativas, enquanto do outro lado da membrana, a gente vai ver muito mais cargas positivas, né? O que se dá aquela famosa, famosa frase que os opostos se atraem. Então, vai realmente acontecer uma tensão, né? Que eles vão começar a se atrair, né, um para o outro, só que eles não vão conseguir fazer essa junção justamente por causa da membrana, que é uma biocamada fosfolipídica, né? Então vai ter essa camadinha aqui, lá na célula, e aqui então aqui por fora vai ter cargas positivas, aqui por dentro cargas negativas. Então essa membrana vai impedir essa atração. Então essa atração, essa tensão entre essas cargas é o que a gente chama de potencial de membrana. E esse potencial de membrana, como é medido em volts, né, a gente pode medir com um voltímetro, né? Então, a gente tem um eletrodo de registro que a gente pode colocar lá dentro da célula e um eletrodo de referência que a gente coloca fora da célula. Então, a gente faz o registro. Então, se esse valor, né, intracelular der valores negativos, então quer dizer que tem muita carga negativa dentro da célula. Assim como se tiver valores positivos, então quer dizer que tem muita carga positiva, né, dentro da célula. E ali do lado a gente pode ver, esse valor pode se manter constante ao longo do tempo. E quando isso acontece, dizemos que a membrana está em repouso elétrico, ou seja, potencial de repouso. Então, quando tem esses valores negativos ou positivos, né? Então tem essa medição, e quando essa medição acontece e ela se mantém por um tempo, a gente chama isso de potencial de repouso, né? Então, porque ela está meio que em repouso, né? Tá ativa, tá quietinha lá, coitada, né? Esse valor, né, desse potencial de repouso no neurônio, né, essa tensão, né, essa tensão da potencial de membrana chega aproximadamente, né, em torno ali de 70 milivolts. Então, é a média ali do potencial de membrana do neurônio, menos 70 milivolts, né? Então, aqui a gente também pode ver, se mantendo diferente por um tempo, né, a gente tem um potencial de repouso, né, menos 70. Desculpa. E outro potencial que a gente precisa entender, né, para a gente entender os próximos passos, são o potencial de equilíbrio de íons, que eu vou falar um pouco mais rapidamente para não consumir muito tempo, né? E falar bastante coisa. Então, o potencial de equilíbrio de íon o que seria? Como eu disse ali na potencial de membrana, existe muito mais cargas positivas fora da membrana do que dentro da membrana, né? Enquanto dentro da membrana existe muito mais cargas negativas do que fora. E quando a gente pega íons, que é os íons mais abundantes, né, do nosso corpo, que é o sódio e o potássio, né? E eles acabam sendo o quê? Eles acabam sendo cátions também, né? Então, é, assim, normalmente a gente tem muito mais sódio, né? Aqui, como a gente vê, muito mais sódio fora da membrana, no meio extracelular, do que potássio. Enquanto dentro da membrana intracelular a gente tem muito mais potássio do que sódio. Então tem essa diferença, muito mais sódio fora da membrana e muito mais potássio dentro da célula, né? Então, o que é esse equilíbrio de íons? Então, é o valor de potencial de membrana quando a força elétrica é igual à força química do íon e o movimento efetivo do canal é zero. Então, o que é esse canal? Então, lá dentro da membrana, existem canais, né, canais de íons que favorecem esse transporte, né? Porque não vai ficar só né, impactando a vida dos íons, coitados. Então, existem esses canais, né, que podem ser esses canais de vazamento, que podem ser sem portão, então tem essa passagem livre dos íons, e os canais com portão, que podem ser ativados por diversas maneiras, diversas causas, né?
Então ele tem um portão ali que se abre e fecha conforme os estímulos ali e o que está acontecendo. Então tem essa passagem. Então a gente vai ter outras duas forças que também favorecem essa passagem de íons de um lado para o outro, né? Fora e dentro da membrana, que é a força elétrica, né? E a força de difusão, né? A força química também. E como a gente bem sabe, a força de difusão tem essa diferença de passar, né, do meio mais concentrado por meio menos concentrado, né? Então, aqui pelo canal aberto, o que acontece com o potássio? Como ele é muito menos concentrado fora da célula, a tendência dele é sair, né? Então, tipo assim, por força elétrica, né, como os dois são cargas, são positivos, e dentro da célula tem valores negativos, por força elétrica, né, como tem atração, os dois entram, os dois têm essa tendência de entrar. Mas o potássio, como tem muito, né, por força de difusão, né, como tem muito menos concentração fora da célula, ele acaba saindo, né? Então, o que acaba meio que dando esse desequilíbrio e saindo mais potássio do que entra, né? Então, quando o potássio sai, ele acaba deixando uma carga negativa, né? E isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, né? Então, tem a força química que tira o íon, o potássio, que libera o potássio, enquanto a força elétrica, né, como disse, trai o potássio. Então, o potássio entra pela força elétrica, mas sai pela força química. Só que acaba um momento que sai tanto potássio e fica tão negativo, fica mais negativo, que acaba meio que equilibrando, né? E o potássio acaba deixando de sair. Então, o potássio não sai mais. Então, quando tem esse equilíbrio, né, de íons, tanto fora da célula quanto dentro da célula, a gente acaba falando que tem esse equilíbrio, potencial de equilíbrio de íons, né? Lembrando também que aqui a gente, aqui, lembrando que tem muito mais canais de saída para potássio do que para sódio, né? Por isso que geralmente os valores, né, como eu expliquei lá no potencial de membrana, né, os valores são mais negativos, porque tem muito mais, sai muito mais potássio do que entra, né? E uma das coisas um dos canais que ajudam a esse equilíbrio, né, é as chamadas bombas iônicas, né, que uma delas é a famosa bomba, né, aqui de sódio e potássio, né, que acaba liberando três sódios e puxando dois potássios. Então tem essa bomba também que ajuda, né? E esse potencial todo de equilíbrio, né, pode ser medido pela equação de Nernst, que a gente chama, né, que é bastante coisa aqui, mas a gente vê a maioria são constantes, né? Então a maioria dos valores são constantes, né? O que vai mudar mais vai ser mesmo, né, esses meios do fora e dentro da célula, né, os valores aqui. Então eu não vou me aprofundar muito nesse cálculo, nessa conta, mas enfim, mas só para saber que tem realmente como calcular esse potencial de equilíbrio, né? Quando tem a mudança, né? Então, quando a gente tem esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio a gente também pode ter chamado de potencial de Roboso, e quando tem todo esse movimento, né, de íons, né? A gente pode conseguir medir, né? Que nem está escrito aqui, então, potencial de equilíbrio, né? É o valor de potencial de membrana quando a força elétrica é igual à força química. Então, quando eles são iguais, né, do íon. E o movimento efetivo é zero. Então, quando a força química e a força elétrica são iguais, né, e esse movimento nessa troca de íons pelos canais iônicos não existe, não tem mais, né? Então, e quando tem essa diferença, né, essa diferença também pode ser calculada pelo cálculo aqui de Nernst, né? Potencial graduado. Então, é muito importante a gente entender isso aqui, porque vai ser uma das grandes coisas assim para entender.
um impulso nervoso. Né? Então, o que seria o potencial graduado? Né? Os potenciais graduados são ondas de despolarização ou hiperpolarização gerados pela abertura de canais com portões específicos, né? Lembra dos portões lá dos canais? Então, comentado, principalmente para sódio e potássio, né? Como eu também já comentei, né? Então, a amplitude, né, dessas ondas de despolarização ou hiperpolarização que vão acontecer, né? Depende do número de canais com portão que são abertos. Quanto mais canais abertos, maior será a onda. Então, o que que isso significa? Então, o que que isso significa, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o neurônio, ele recebe esse estímulo e dependendo do estímulo, né? Dependendo do estímulo, ele abre canais para o quê? Para sódio. Né? Então, recebe ali o neurotransmissor e recebe estímulo e abre canais de sódio. Então, abrir os canais de sódio, o que acontece? Muito sódio entra. Então, aqui, muito sódio entra, aqui, deixando a célula positiva, né? Então, o neurônio positivo. Né? Tem até um outro nome agora, mas eu me esqueci realmente. Né? Entra muito sódio, com muita carga positiva, causando uma onda que a gente chama de despolarização. Né? Então, entra o neurônio que recebe o estímulo, entra o neurônio, não, entra o sódio e acaba fazendo essa despolarização. Só que com o tempo, né, como tem vários canais abertos, né, o sódio entra e acaba vazando também por esses outros canais de sódio. Então, é como se fosse tipo um degradê, tipo um degradê invertido, algo assim, sabe? Então entra muito sódio e conforme ele vai passando pela célula, o sódio vai meio que se dissipando, vai saindo por canais, vai sendo inibido por outras células, células negativas, né? Negativas. Então ele vai, então tem muito aqui no começo, recebe toda essa concentração e ele vai se dissipando. Então tipo meio que vai fazendo algo mais graduado. Então esse estímulo é mais uma despolarização, né? Esse algo mais graduado, essa despolarização. Né? E também temos o que? A hiperpolarização, que é o que? Quando recebe esse estímulo, só que de sódio, né? Então o neurotransmissor abre canais de sódio, o que acaba o quê? Como eu disse lá, saindo. Então sai muito, aliás, potássio, né? Então sai muito potássio, né? Abre os canais de potássio então sai muito potássio, deixando muita carga negativa na célula. Então tem muita carga negativa e conforme também tem canais de sódio, né? Então o sódio vai meio que inibindo essas cargas negativas, né? Então tem muita carga negativa e também ali vai diminuindo, entendeu? Então é algo mais graduado. E quando tem vários desses, porque não só uma, mas vários desses potenciais graduados podem acontecer no neurônio, então quando tem vários potenciais graduados que acontecem aqui em volta do neurônio, esses potenciais acabam chegando aqui, que a gente chama de zona de estímulo. Agora eu esqueci o nome, a zona de. Não, zona de estímulo, zona. Enfim, quando acaba chegando nessa parte aqui, a gente acaba tendo um outro potencial, que é o potencial de ação, né? Que também é chamado de impulso nervoso. Zona de gatilho, lembre agora. Então, quando tem vários desses potenciais graduados que acontecem pela célula de despolarização ou hiperpolarização, chega aqui na zona de gatilho, então acontece potencial de ação ou também é impulso nervoso, né? Então, o que é potencial de ação, né? Então, o potencial de ação é iniciado com aberturas dos canais de sódio dependentes de voltagem. Então, a gente tem aqueles canais de sódio, que eu já comentei, só que agora eles dependem de voltagem, né? Então, eles dependem de cargas, né? E o que causa a entrada de muito sódio.
que causa a fase da despolarização. Então, ao chegar no pico dos canais de sódio, então chegar no máximo dos canais de sódio dependente de voltagem, esses canais dependentes de voltagem, eles se inativam, eles começam a se fechar. E agora os canais de potássio, que dependentes de voltagem, que estavam abertos também, eles terminam se abrem e terminam se fechar. E o que quando se fecham, né, por ser algo mais lento, né, a saída de muito potássio inicia a fase da repolarização, né? Então, vamos lá. Então, aí, o potencial de ação só inicia com uma onda de despolarização que consegue levar o potencial da membrana ao valor de potencial limiar, que causa o que, né, no caso no neurônio, é de menos 55 milivolts, né? Então, esse potencial de ação, né, essa onda de despolarização só acontece quando, por exemplo, o neurônio chega no potencial limiar que é de menos 55 volts, né? Você lembra lá que a potencial de membrana mais ou menos do neurônio é de menos 70? Então, todo esse potencial de ação, esse pulso nervoso vai acontecer quando vários potenciais graduados acontecerem e chegarem até um valor de menos 55 milivolts, né? Então, opa. Então, a gente tem aqui o gráfico, né? Mas eu vou explicar melhor o gráfico. Então, o que acontece? Então, chegou todo aquele potencial graduado, toda aquela carga ali na zona de gatilho. Então, aconteceu, abriu potenciais, canais de sódio dependentes de voltagem, né? Então, abriram esses canais. E quando abre um canal, mais sódio entra, deixando a célula mais positiva, né? Mais positiva. Quanto deixa mais positiva, mais canal de sódio abre. Entra mais sódio, deixa a carga mais positiva, a célula mais positiva, abre mais canais, entra mais sódio, né? E assim sucessivamente, né? Essa onda, né? De despolarização também acontece. Então, deixa a célula muito positiva, o que acaba aqui, ó, deixando o gráfico lá em cima. Então, estava lá no 70, entrou muito sódio e subiu, foi lá para mais 30. Esse mais 30 é o pico, é o máximo que o neurônio consegue. Então, acontece, começou a chegar aqui no mais 30, começa a fechar. Começa a fechar, né? E os canais de sódio começam a fechar, né? É, eu, aí, como eu disse aqui, né, ocorre a abertura de canais de portão específico para sódio, né, e essa abertura, quando a voltagem da membrana muda, né, e fica positiva. Então, abre muitos canais, ficando muito positiva e acontece essa despolarização e essa subida aqui no gráfico, né? Então, subiu no pico, abriu, começou a fechar, aconteceu. Aí os canais de potássio, dependentes de voltagem, começam a se abrir, né? Fazendo o que? Saindo potássio, liberando, saindo com cargas positivas e deixando cargas negativas, né? Então toda aquela potássio, aquele sódio começa a sair, né? Começando que a gente chama aqui de repolarização, né? Da célula, né? Então começa essa repolarização, essa saída de potássio. E então chegou ali no mais 70 ali, que é o potencial de membrana normal, começa a fechar. Então, só que começa a fechar, só que é, essa inibição, esse fechar, essa inatividade, essa inativação da célula desses canais de potássio é um pouco mais lenta, né? O que acaba fazendo o quê? Tendo um pouco mais de potássio do que deveria. Então, essa saída de um pouco mais de potássio, então deixa a célula um pouco mais negativa, né, do que deveria, né? Então, o que causa o que a gente chama de hiperpolarização. É o que a gente chamou, que a gente tinha visto já, tipo, que é muito, deixa a carga muito, a sala muito negativa, essa hiperpolarização, né? Então, quando os canais de potássio terminam a se fechar, né? Então, os canais começam a se voltarem ao normal, né? Então,
potássio, sódio, né? Então também ajuda com a ajuda da bomba só de potássio, né? Então ela consegue, né, se manter de novo na potencial de membrana, né? E do jeito que eu falei aqui, parece que isso demora, né? Tipo, sei lá, minutos, horas, né? Só que não. Como a gente pode ver aqui no gráfico, em relação ao tempo, é milissegundos. Então, todo esse potencial de ação, um potencial de ação, acontece em 9 milissegundos. É muito rápido, mais rápido até que um piscar de olhos. Muito mais rápido, né? Então, como a gente viu ali, tem toda essa despolarização, que é a entrada de sódio, chegou lá no pico, entra potássio, a polarização, entra potássio, só que daí sai um pouquinho mais do que deveria, a hiperpolarização, depois volta, né, ao normal. Então tem esse potencial de ação. Então a gente tem a condução saltatória também, né, que a gente vai explicar agora, né? Então os potenciais de ação podem se propagar por toda a extensão dos axônios, né, sem perder a sua forma original, pois são regenerados a cada segmento da membrana, né? Então, um exemplo aqui também, colocou-se lá um eletrodo no começo ali da membrana, na zona de gatilho, perto ali, se mediu lá o potencial de ação e viu que lá no eletrodo 11 estava a mesma coisa, tipo assim, né? Estava a mesma coisa, não mudou. Aí viram lá, botaram vários eletrodos em todo o segmento do axônio e viu que vários potenciais de membrana aconteciam. Então, não era só um potencial, aliás, potencial de ação, né? Vários potenciais de ação aconteciam durante o axônio, durante a segmentação do neurônio, né? Então, eles viram que o potencial de ação é generado a cada região do axônio, né? Então, fatores que influenciam essa velocidade de propagação, né? Como disse lá, são 9 milissegundos, né? Então, tem toda essa velocidade, tipo assim, né? Por que que seria isso acontecer, né? Como que isso aconteceria? Então, a gente tem a condição saltatória, né, que eu já falei. Estou explicando agora, mas enfim. Fatores. O diâmetro do axônio, que quanto maior o diâmetro, né? Então, quanto maior o diâmetro, maior a velocidade de propagação do potencial de ação. Então, quanto mais, né, mais grosso ali o diâmetro, né, o axônio, né, mais rápido essa propagação do potencial de ação. E a outra, né, lembrei. E outra é a resistência da membrana. E essa resistência vai acontecer pelo quê? Pelo isolamento da bainha de mielina, com seus nodos, né, ou também nó de Javier, né? Então aqui a gente vê que é o diâmetro, né? Então o diâmetro de 0,2 a 1,5 tem a velocidade de 0,5 a 2 milissegundos, enquanto você vê ali um bem mais grosso, ali de 13 a 20, né? Então a gente vê uma velocidade de 80 a 120 metros por segundo, né? O que é muito rápido. Então a gente também tem aqui a bainha de Emelina, que agora eu vou explicar realmente o que torna, por que que a bainha de Emelina é tão mais rápida, né? Que, né, justamente por esse isolamento. Então a gente pode ver aqui, né, toda a bainha de Emelina e aquela regeneração do potencial de ação vai acontecer bem aqui, bem nesse nodo aqui, ó, esse nozinho de Javier. Então tem várias. Então, ó, vai acontecer um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Deu vários durante a extensão do axônio, né? Então, lembrando que o axônio do neurônio pode chegar a 1 metro de comprimento e esse pulso nervoso
viaja a uma velocidade de aproximadamente 400 quilômetros por hora, né, podendo chegar a maiores velocidades, né, mais rápido, com células que têm a bainha de mielina. Então, a gente vê aqui, né? Então, tem o seu potencial de ação, aqui no exemplo, né? Então, entrou sódio, né? Entrou sódio, saiu potássio, entrou potássio a mais, enfim, aconteceu o potencial de ação. Esse potencial de ação iria para a região vizinha, né? O que causaria o quê? O que daria mais saída de mais potássio, né? Seria mais um aqui, mais um potencial de ação bem aqui, né? Então seriam muitos e muitos, né? O que causaria o quê? Um pouco mais lento, né? De fazer tantos potenciais de ação, né? Então essa bainha de mielina, né? É basicamente uma membrana, né? Então ele vai isolar esse outro, né? Então vai fazer isolamento. Então vai acabar o quê? Vai passando para o outro região. Então tipo tu vai tipo, meio que pular para outra. Então aqui vai acontecer outro potencial de ação. Então vai acontecer aqui, pulou, aqui, entendeu? Até chegar lá no final, né? Tá? Todo esse impulso nervoso, né? Vai pulando, vai tipo, pulando de região em região, né? Por isso que a gente chama de condução saltatória, né? Porque vai fazer, não porque né, vai um canguru, né? Pulando por cima, né? É algo mais né, por dentro mesmo ali, por causa do potencial de ação, sódio e afins, né? Por dentro ali, né? Que para acabar sendo mais rápido. E só mais para finalizar mesmo, deixa eu até apresentar aqui. Ai, aqui, tinha colocado um GIF. Era isso mesmo que eu queria falar, né? E tudo aquele potencial de ação, potencial graduado, tudo isso, e tudo, né? Tudo isso contribui para fazer o pulso nervoso, né? Que a gente movimentar o nosso corpo, né? Então tudo isso acontece dentro de um neurônio, né? Então aqui eu botei uma imagem, quis botar uma imagem de um sistema nervoso, né? Real de uma pessoa, né? Então não sei se é 100% real, ou só uma representação, mas enfim, é algo mais, né, mais realista, né? Aqui toda a extensão. E aqui a gente pode ver a diferença, né? Entre o neurônio sem bainha de mielina, na velocidade um pouco mais lenta, e aqui o com bainha de mielina, que é bem mais rápido, né? Então a gente tem essa diferença aí. Então é isso que eu mesmo que eu queria falar. Muito obrigado, né? E até a próxima.